Já percebeu como as pessoas mudam quando você para de apresentar resultados? No começo, ninguém fala nada. Apenas perguntam menos, observam menos, esperam menos. Depois, o silêncio começa a ficar claro. Quem antes acreditava em você simplesmente segue a vida como se sua história tivesse terminado sem aviso. E talvez essa seja uma das dores mais silenciosas que existem. Não é cair de uma vez, é perceber que, aos poucos, o mundo parou de esperar alguma coisa de você. Ninguém precisou dizer que você estava acabado. Eles apenas agiram como se estivesse. Pararam de perguntar sobre seus planos, pararam de acompanhar seus passos, pararam de colocar fé na sua direção. E o mais perigoso é que, por um instante, você quase acreditou. Porque quando muita gente fica em silêncio ao seu redor, sua mente começa a fazer barulho por dentro. Talvez eles estejam certos. Talvez eu tenha perdido minha chance. Talvez meu melhor momento já tenha passado. Mas é exatamente aí que tudo começa. Não no aplauso, não na vitória, não no reconhecimento. Começa no momento em que você encara a dúvida e decide não obedecer a ela. Porque a dúvida não aparece apenas para te fazer pensar. Ela aparece tentando te convencer a parar. Parar de tentar, parar de insistir, parar de acreditar. E se você para, então eles estavam certos. Mas se você continua, mesmo sem prova, sem plateia e sem garantia, algo dentro de você começa a mudar. O silêncio parece fracasso, mas muitas vezes é separação. Ele separa quem precisa ser visto de quem consegue construir sem aplauso. Separa quem depende de validação de quem decidiu continuar por identidade. Porque é fácil trabalhar quando todo mundo está assistindo. Difícil é continuar quando ninguém comenta, ninguém elogia, ninguém reconhece e ninguém espera. Nesse lugar, sobra apenas você, sua decisão e a pergunta mais honesta de todas. Eu continuo mesmo quando ninguém acredita? E você continuou. Talvez não com perfeição, talvez não com empolgação, talvez até carregando medo e cansaço, mas continuou. Enquanto pensavam que nada estava acontecendo, você estava reconstruindo a base. Hábitos, foco, disciplina, postura, mentalidade. Coisas que ninguém vê, ninguém celebra e ninguém entende no começo. Por fora, parecia estagnação. Por dentro, era reforma profunda. Você estava ficando mais difícil de distrair, mais difícil de derrubar, mais difícil de controlar. Esse tipo de crescimento não aparece de imediato. Ele acontece em silêncio, escolha por escolha, dia após dia. Até que um dia, as pessoas chamam de mudança repentina aquilo que você construiu em segredo por muito tempo. Elas dizem que você deu sorte, que apareceu do nada, que tudo virou rápido demais. Mas você sabe a verdade. Não teve nada de rápido. Foi repetição, foi paciência, foi continuar quando desistir parecia mais confortável, foi permanecer quando ninguém estava olhando. Ser subestimado dói, mas também liberta. Porque quando ninguém espera nada de você, você para de carregar o peso da expectativa dos outros. Não precisa performar, não precisa provar, não precisa explicar. Pode simplesmente construir. E essa é uma vantagem enorme. Enquanto muitos gastam energia tentando parecer fortes, você começa a se tornar forte de verdade. Enquanto outros protegem a imagem, você fortalece a estrutura. Enquanto eles mostram progresso, você cria fundamento. O erro de muita gente é confundir falta de atenção com falta de valor. Quando os resultados demoram, elas acham que estão falhando. Quando o crescimento não aparece, acham que estão paradas. Mas nem tudo que cresce faz barulho. Raízes não fazem espetáculo, mas sustentam árvores gigantes. O que você está construindo agora talvez ainda não seja visível, mas está formando identidade. E quando a identidade muda, os resultados começam a seguir. Você deixa de tentar ser melhor e passa a ser alguém que não volta para trás. Disciplina verdadeira nasce quando a emoção acaba. No início, a dor empurra, a raiva ajuda, a vontade de provar algo dá combustível. Mas depois tudo fica mais quieto, a rotina chega, a repetição pesa, os dias parecem iguais. E é aí que a maioria abandona o processo. Não porque falhou, mas porque ficou entediada. Troca um sistema que estava funcionando por uma novidade qualquer e volta para o começo. Mas você precisa entender, ficar é mais difícil do que começar. E é ficando que você vence. O intervalo entre esforço e resultado visível é onde a maioria se perde. A pessoa faz o certo, mas não vê retorno imediato. Então começa a duvidar, muda a direção, abandona o plano e quebra o próprio ritmo. Só que progresso real precisa de tempo, consistência acumula, foco acumula, disciplina acumula, e quando você para no meio, perde não apenas o avanço externo, mas quebra a confiança interna. Continuar é mais barato do que recomeçar. Por isso, mesmo devagar, continue. Em algum momento, aquilo que foi construído no invisível começa a aparecer. Sua presença muda, sua fala muda, sua energia muda. As pessoas percebem algo diferente mesmo sem saber explicar.
Os mesmos que pararam de olhar começam a prestar atenção de novo. Mas esse é outro teste, porque quando a atenção volta, muita gente se perde. Começa a viver para manter imagem, para agradar, para mostrar. Você não pode trocar disciplina por validação. O que te levantou foi o silêncio, o foco e a constância. Quando os resultados chegarem, lembre-se, você não venceu no dia em que todos perceberam. Você venceu nos dias em que ninguém viu. Venceu quando continuou sem aplauso. Venceu quando trabalhou sem garantia. Venceu quando recusou a versão fraca que queria desistir. Por isso, não use sua vitória apenas para provar que estavam errados. Use para confirmar algo mais profundo. Você é uma pessoa que termina o que começa. E essa identidade ninguém consegue tirar de você. Então continue construindo, em silêncio, com foco, com paciência e sem desespero para ser reconhecido. Quem te subestimou viu apenas uma fase, não o processo inteiro. Viu sua demora, mas não sua direção. Viu seu silêncio, mas não sua reconstrução. E quando tudo se tornar visível, vão chamar de sorte aquilo que foi disciplina. Vão chamar de surpresa aquilo que foi consistência. Mas você saberá, você não acabou. Você apenas precisou desaparecer para voltar mais forte. Se essa mensagem falou com você, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar qual parte mais tocou sua história. Talvez você esteja exatamente na fase invisível agora. E isso não significa que acabou, significa que sua base está sendo construída. Continue em silêncio, continue firme, continue sem se abandonar. E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.